Ele vive e reina para sempre. Gente, vocês avançam mais um pouquinho. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu amo falar sobre temas como esse. Quando fala sobre... Eu acabei de vir de um agora. Antes de vir para cá, era poder, fogo e glória. Esse aqui é amor, fogo e poder, é isso? E glória. Rapaz, hein? Deus é bom. Aleluia. Eu amo falar sobre isso porque foi num dia como esse que Ele veio e mudou tudo em mim. Amém. Glória a Deus. E eu sei que Ele fez isso na sua vida também, né, irmão? Amém. Aleluia. Eu voltando a falar só um negócio do carnaval ali, irmão. Eu ao mesmo tempo, teve um vídeo agora recente do como foi o carnaval. E teve um lugar que tinha muita gente, sabe? E quando você olha ali, a primeira impressão que dá deve dar a seguinte: nossa, como pode? Não é verdade? Mas quando eu olhei aquilo, aquela multidão de gente, eu falei: olha só o tanto de gente que vai encontrar o vazio da alma e vai correr para Jesus. Vai perceber que o carnaval não pode suprir. Se prepara, porque a colheita vai ser grande em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ai. Como eu disse, eu amo falar sobre isso, porque isso faz a diferença em uma pessoa. O fogo e a glória e a expressão de amor faz uma diferença na vida de uma pessoa, de um familiar, de um amigo, de uma sociedade. E eu amo porque quando fala sobre fogo, não tem como eu não me lembrar da sarça ardente. Uau! Eu sei que o nosso Deus é um fogo consumidor, mas o fogo também, quando ele se revela em fogo e glória, aleluia, algumas coisas acontecem, ele muda o percurso de algumas coisas, irmão. E a palavra de Deus diz então que ele se revelou a Moisés numa sarça ardente. Aquela sarça, ela não se consumia, ela pegava fogo, mas ela não se destruía. Aleluia. Por quê? Porque ali era a manifestação da glória de Deus. O fogo e a glória e o fogo tem tudo a ver, meu irmão. Fogo e glória e fogo. Aleluia. Então tem essa manifestação ali. E o interessante é que quando esse fogo, essa glória foi revelada diante de Moisés, isso ativou um homem que ele estava sem direcionamento daquilo que ele deveria fazer. E a partir daquele momento, a história de Moisés foi totalmente transformada. Deus direcionou, porque quando eu e você temos um encontro com a glória de Deus, Ele vai mudar o percurso da nossa história. Eu creio nisso, eu creio. Aleluia. Prepara para se encontrar com fogo. Prepara para encontrar com a glória. Aleluia. Ter sua vida totalmente transformada. Aleluia. Para sincronizar o teu coração com o coração dele. As batidas serem iguais a do Pai. Aleluia. Para viver a plenitude daquilo que Deus tem. Interessante que comecinho do ano de 2024, nós estamos em 2025, né? No comecinho de 2024, nós estávamos ministrando no primeiro culto lá na nossa igreja, lá no Brasil. E depois então que nós fizemos aquele período de louvor, eu cheguei para a Priscila, porque eu senti algo borbulhando dentro de mim. Teve uma irmã aqui que testemunhou, eu não sei onde ela está, mas ela disse ali que ela já era batizada no Espírito Santo. Aleluia. Já orava em línguas. Só que nesses dias aqui de conferência, Deus ativou ela para que agora ela vai tentar só orar em línguas, não dá, porque sai melodia. Eita glória. Cânticos espirituais, aleluia. Eu falei, irmã, continua, sabe por quê? Porque se Deus trouxe isso para você, é porque existe uma liberação que Ele conta com você no reino espiritual, porque essa oração em línguas vai ativar e vai confundir os planos do diabo e vai estabelecer a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, busca as coisas que são do alto, continua firme. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. E Deus nos deu uma canção que fala justamente sobre o fogo. Eu me lembro, e Deus começou a dar a letra. Eu falei para a Pri, eu acho que Deus está dando essa canção para que nós, como igreja, voltemos a clamar pelo fogo da glória. Porque tem que buscar tantas coisas, né? Menos o fogo, né? Não que você não possa ser abençoado, não que Deus não possa te fazer prosperar. Não sou contra Deus te abençoar, mas eu quero que você tome posse de tudo aquilo que é de Deus para você.
Só não deixa a riqueza tomar conta do teu coração. Amém. Não deixa ela ser Senhor sobre a tua vida. Mas a questão é que só tem focado muito nessas coisas. O que vai trazer transformação numa sociedade é quando ele vem. É quando ele vem. Aleluia. E Deus me deu a letra dessa canção. Daqui a pouco eu vou falar para você como ela é. Mas eu creio que Deus quer que incendiar a sua igreja novamente. Quer que você levante os altares ao Senhor, altares de arrependimento e quebrantamento, e voltar para os olhos somente a Ele e dizer: Deus, oh sim, Senhor, nós não somos nada. Se arrancar Jesus de nós, não sobra nada, irmão. Oh glória. Aí quando a gente fala de fogo, a gente também lembra daquela coluna de fogo. Deus do céu. Uma coluna que conduzia o povo pelo deserto, uma coluna de fogo. Aleluia. Uma coluna, a glória, o fogo e a glória do Senhor te conduzirá dentro do propósito de Deus. Aleluia. Para as promessas daquilo que Deus tem para você. Esse fogo vai te levar. Esse fogo, apenas anseie por esse fogo. Deseja esse fogo. Eu tomo posse, irmão. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu falaria fogo contra fogo. Você vai entender o porquê. Fogo contra fogo. Você vai entender, irmão, porque a palavra de Deus diz lá em Levíticos capítulo 10, verso 1: Ora, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre eles deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Aqueles dois rapazes, filhos do sumo sacerdote, não estavam realmente zelando pelas coisas de Deus, não havia temor por aquilo, pela presença do Senhor, e ofereceram fogo, um fogo estranho, com a qual eles foram reprovados diante de Deus. E instantaneamente eles sofreram a consequência da sua atitude. Interessante que a Bíblia fala que nós somos o bom aroma de Cristo Jesus para aqueles que estão sendo salvos e para aqueles que estão perecendo. Você já parou para perceber isso? Nós somos o aroma de Cristo para aqueles que estão sendo salvos e para aqueles que estão perecendo. Ou seja, o que nós vamos compartilhar às pessoas é o amor de Deus, é aquele que pode restaurar a vida de um homem. Mas se a pessoa vira as costas, o que fazer? Uns serão salvos e outros irão perecer. Nadab e Abiú experimentaram o fogo da destruição. Ali foi evidenciado o fogo da destruição. E eles pagaram o preço pela sua negligência diante da presença de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. O verso 15 diz assim: todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, irmão, em muitos lugares não se fala mais. Em muitas igrejas não se fala mais sobre isso, como se fosse uma utopia. Mas não tem como arrancar uma verdade da palavra de Deus. Se estaria, é porque esse lugar existe. E ai daqueles que forem para esse lugar de tormento. Sabe como foi a minha conversão? Primeira vez que eu entreguei Jesus. Eu não sei se acontecia nessa época com vocês, mas na minha época existia um grupo que fazia evangelismo nas igrejas. E eles levavam um filme no telão chamado Inferno em Chamas. Alguém lembra disso aí? Faz tempo, né, irmão? O tempo está passando. Irmão, quando eles passaram aquele filme e as pessoas que disseram não para o Senhor foram parar naquele lugar de tormento, eu falei: é agora que eu aceito Jesus. Você está louco que eu vou para esse lugar? Vim no medo, irmão, mas funcionou. Aleluia. Estou aqui hoje apaixonado por Ele. Aleluia. Prega o Evangelho, fala a verdade. Aleluia. O Senhor
Senhor conta comigo e com você. E a palavra de Deus diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estaremos enganando a nós mesmos. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, não é verdade, irmão? Agora existe uma diferença entre você dar um deslize na tua vida e em relação àquele que vive na prática do pecado. Aqueles que realmente estão tapando seus ouvidos à voz do Senhor e querem simplesmente fazer os seus desejos carnais, virar as costas para o Senhor, viverem na prática. Eu entendo da seguinte maneira: antes de conhecer a Cristo, eu estava totalmente entregue ao pecado. O pecado se tornaria algo comum na minha vida. Mas a partir do momento que eu disse sim para Ele, a partir do momento que Ele revelou para mim o céu, a partir do momento que Ele me revelou o reino dos céus, e agora eu já não sou assim, agora eu sou sacerdócio real, geração eleita, sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva de Deus. Eu entendo agora que o meu ambiente é a santidade. Aleluia. Porque Ele é santo, sede santos porque eu sou santo. Glória a Deus. Como disse o certo pastor, o pecado deve ser um acidente de percurso. Nós não vivemos em função da prática do pecado, nós vivemos em função da santidade. É porque nós somos apaixonados por ela, nós amamos a pureza do nosso Deus, nós amamos a santidade do nosso Deus, nós amamos a sua majestade. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora. Ficarão de fora. Certa vez eu estava assistindo uma reportagem, eu achei muito interessante. Quem era do Brasil e morava em lugares de fazenda ou sítios vão entender o que eu vou dizer agora. Eu não sabia porque eu era da capital, mas a reportagem mostrava um grupo de homens que trabalhavam numa fazenda. E naquela fazenda, o que eles estavam fazendo? Eles estavam botando fogo na fazenda, numa certa área. Só que tudo era controlado. Havia um propósito. E qual que era o propósito? Limpar o terreno. Um deles era limpar o terreno. E o outro? Nós já estamos antecipando algo, já estamos limpando a área, porque se caso venha um incêndio de uma outra fazenda ou de um outro lugar que tenha mato, que seja próximo da nossa fazenda, não vai nos alcançar mais, porque nós já limpamos a área. Fogo contra fogo. Eles estavam aplicando o fogo da libertação. O fogo da limpeza, da purificação, o fogo refinador, para se protegerem do fogo destruidor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí ele fez lembrar de alguém. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando de dentro do fogo e nenhum dano sofre, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, e nem sofreram mudança aos seus mantos, e nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Nabucodonosor havia levantado uma imagem para que todo o povo viesse se render e se curvar diante da imagem dele. E assim ele fez. Construiu aquela estátua. E a ordem era que todos, sem exceção, todos deveriam se curvar. Até o povo de Deus.
que eu gosto de falar. E sabe qual foi a estratégia que ele usou para que as pessoas viessem se curvar diante da imagem dele? Ele disse assim: quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, quando vocês ouvirem a música do sistema da Babilônia, esqueçam o Deus de vocês e se curvem diante da minha imagem. Uma das funções da música do sistema babilônico é fazer com que você venha nos distrair daquele que é digno de todo louvor e de toda glória. E assim ele fez. Os instrumentos tocaram. E sabe o que aconteceu? Todos se curvaram perante a imagem de Nabucodonosor, com exceção de 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se fôssemos nós que estivéssemos naquela época, em que grupo nós estaríamos? Ali diz que a maioria se curvou. Em que grupo nós estaríamos? Daqueles que se renderam à estátua? Ou seríamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: se o Senhor nos livrar, Ele é o nosso Deus, mas se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Nós não negociamos. Aleluia. Jesus, o Senhor para mim é um caminho sem volta. Fiquei sabendo da história de um garoto na Indonésia. Seus pais foram mortos pelos extremistas. Deus. Um pastor chamado Ed Léo. Ele tem um orfanato e ele cuida dessas crianças cujos pais foram mortos. E ali então ele tinha esse garoto de 14 para 15 anos. Sabe o que esse garoto aprendeu? Ele disse assim: eu sou um soldado de Jesus. Eu vivo para Jesus, eu sou um soldado dele. Glória a Deus. Um dia esse garoto estava voltando da escola com os amiguinhos. Quem que apareceu? Os extremistas. Sabendo quem ele era, falou para ele: e aí? Vai negar esse Jesus? Ele disse: não, eu sou um soldado de Jesus. Você tem certeza que você não vai negar Jesus? Não, eu sou um soldado dele. Eles vieram com uma espada e arrancaram um pedaço do braço dele. E aí, vai negar agora? Não, eu sou um soldado de Jesus. Foram lá e fizeram outro corte grande dele. E agora você vai negar? Não, eu sou um soldado de Jesus. E atravessaram o facão dentro dele. E ele foi se curvando dizendo: eu sou um soldado de Jesus. E foi assim que ele deu seus últimos suspiros. Ele foi encontrar com o general dos generais. Em qual grupo nós estaríamos? Existe uma pesquisa no Brasil que dizem que 80% dos filhos de cristãos que entram numa faculdade federal têm se desviado. E quem vai ser a resposta para essa geração? São vocês. Que vão carregar a glória de Deus e vão entrar naquele lugar para fazer a diferença. Não importa o que as pessoas possam dizer. Não importa se as pessoas venham zombar, você vai lá dizer: eu sou um soldado de Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Nabucodonosor olhou para aquela fornalha e viu que não havia apenas 3 homens, mas havia um quarto. Aleluia, tinha um quarto ali. Aleluia. E a palavra de Deus diz que eles não puderam. Não foram chamados
chamuscadas as suas roupas, os seus cabelos, nada, sabe por quê? Porque sobre eles havia um fogo muito maior, o fogo do Todo-Poderoso, a presença do Senhor, aquele que é fogo todo-poderoso, estava protegendo aqueles 3 rapazes, aleluia. Quando você anda no fogo, ele traz proteção para a tua vida. Não perca o fogo, não perca o fogo. Sabe qual foi o resultado? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar seus corpos do que serviram a adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfemas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de um montoro, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Glória a Deus. Meu desejo é que o fogo do Senhor possa invadir o Brasil inteiro, irmão. Para que aqueles que se levantam contra o nome do Senhor possam reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. Uma vez eu estava orando pela Suíça, um dia até na Copa do Meu, eu torci para a Suíça um dia. Um pastor amigo meu que ele é suíço, ele estava sozinho no Brasil, a gente foi ministrar na igreja dele, era jogo do Brasil, ele estava sozinho. Eu falei: cara, vou deixar ele dar uma força para você. Mas a Suíça perdeu. Mas quantos aqui viram a inauguração? Acho que era de um trem ou um metrô, que era puramente um ritual satânico, transmitido para toda a Europa. Ah, meu irmão, nós vivemos por um propósito. Quando eu saio da minha casa, eu saio por um propósito. Deus, abre os céus onde o Senhor me levar, e que sejam desfeitas as obras do inferno. Eu profetizo sobre a Suíça, Senhor Deus, a manifestação da tua glória. Usa esse povo, usa a sua igreja que está sendo espalhada aqui nessa nação. Em nome do Senhor Jesus, vem com poder e glória, vem, eu te peço, Senhor Deus. Há tantos aqueles que carregam o fogo da tua glória aqui, que eles sejam alcançados com o fogo da tua presença, em nome do Senhor Jesus, e que possam reconhecer como único e suficiente Salvador e declarar que só o Senhor é Deus. Seja aqui no Brasil, na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria, não importa. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez, de novo, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. E sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda não veio a água que estava no rego. Enquanto o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você também sabe da história, né, irmão? Naquela disputa para ver qual era o Deus verdadeiro, os profetas de Baal passaram o dia inteiro, parte da tarde, ali se mutilando e clamando para o Deus deles para que viesse fogo, e foi frustrante. Mas aí vem Elias, constrói o seu altar, usa ali as pedras, usa a lenha. Interessante que os profetas de Baal fizeram a mesma coisa. Eles também colocaram pedras, eles também colocaram a lenha e colocaram o sacrifício. Mas quando eu vejo Elias clamando, eu pude entender. Sabe o que faz a total diferença? É quando o fogo vem. Aleluia.
necessidade de se levantar altares dessa maneira. Sabe por quê? Porque eu e você somos o altar de Deus. A questão é, tem fogo aí? Tem uns caras que... Eu vou falar. Tem uns caras que tem um ministério do extintor. O negócio deles apaga fogo. Não crê nos dons, não crê no poder de Deus. É o ministério do extintor. Eu quero o ministério do fogo. Eu sei que tem mais. E eu não sei como um mero mortal pode determinar. Eu achei muito interessante esse gente. Tinha uma pessoa falando assim: onde está o versículo que diz que se cessaram os dons? O cara não tinha resposta. Era uma dedução dele. Deus vai te usar na medida da tua fé. Na medida da tua fé. Se você for um faminto e sedento pela glória de Deus, se você quiser mais de Deus, não tem como Ele não se revelar a você. Sua fome e sua sede determinará o nível da manifestação da glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pegue fogo, irmão. Pega fogo. A diferença está no fogo. O irmão hoje leu aqui. Eu falei: falta o irmão pregar. O que eu vou pregar hoje? Deu até tremedeira na perna. Aí ele falou assim: eu na verdade vos digo, vos batizo em água na base do arrependimento, mas vem aquele após mim e é mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Já foi profetizado hoje, está sendo a segunda vez. Quem vai tomar posse disso? E daquele momento em diante o Senhor me ativou para aquilo que eu faço hoje. Um dia estávamos ministrando em Brasília. E ali eu fazia parte do grupo Atmosfera de Adoração na época. Não sei quantos já ouviram falar do grupo Atmosfera. Alguém já ouviu falar? A música Eu Quero Ser Como Criança. Quem já conhecia essa música? Quero Ser. Tinha um solo de sax no final. Quem lembra disso aí? O Papai do Céu me deu a oportunidade de gravar aquela canção.
Aí fomos ministrar em Brasília. Chegando lá em Brasília, irmão, estávamos ali ministrando, e daqui a pouco ele veio e começou a nos encher, nos tocar. E você sabe como que é, meu irmão, a gente já perde o rumo das coisas já, e tudo tal. Aí acabou o culto. Quando acabou o culto, veio um rapaz aproximadamente ali de uns 30 anos, 32. Eu disse: Davi, rapaz, eu estou com um problema sério. Eu falei: o que foi? Rapaz, eu fui batizado no Espírito Santo. Não, mas isso aí não é problema, cara, isso é uma bênção. Ele falou: você não está entendendo, aqui a igreja que eu sou é muito tradicional. Eu falei: não, fica tranquilo, Deus vai dar o escape, fica tranquilo. Ele falou: não, você não está entendendo, eu sou o pastor da igreja. Eu falei: rapaz, se vira com ele agora. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aleluia, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. De sorte que foram batizados. Depois desse acontecimento, deles serem cheios do Espírito Santo, e foram batizados, que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, que se renderam ao Senhor, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e cheios do fogo da presença. Ah, o fogo faz toda a diferença, irmão. Carrega o fogo, você é o altar de Deus. Eu trabalhei na CCE. Quem lembra da CCE, irmão? Aleluia, não me deixa sozinho aqui não. Quem teve aparelho da CCE em casa? Já sabe, né? Começou comprando errado. Conserta, estraga. Eu trabalhei na CCE lá em São Paulo. E eu me lembro que tinha um colega de trabalho ali, ele era técnico ali, ele consertava os aparelhos. Imagina se não tinha serviço. Ele era muito legal. Eu gostava muito dele. Ele devia ter uma faixa ali, talvez de uns, na época, né, já faz muito tempo, uns 53 anos talvez. Pensa num cara gente boa. Só que ele não cria em Deus, ele era ateu. E eu passei ali o tempo que eu estive com ele, eu ficava falando de Jesus para ele. Mas sabe, né, um ateu entra no ouvido e sai pelo outro, não é? Passei um tempão, irmão, falando de Jesus para ele. E ele me dava carona para o trabalho. Ele tinha um fusquinha laranjinha, né? Quem é de São Paulo ali, Itapevi, vai conhecer ali a Petrobras, onde tem a Petrobras. Eu ia até a Castelo Branco para pegar carona com ele para ir para a freguesia do UOL, onde era a CCE. E eu me lembro então que numa segunda-feira eu estava lá esperando o Salles, esse meu amigo que não cria em Deus. Eu vi o carrinho dele, o fusquinha dele laranjinha chegando. Aí ele parou, abriu a porta do carro para mim. Aí eu entrei. Aí eu falei para ele assim: e aí, Salles, como foi seu final de semana? Pensa num cara que disparou no choro. Ele parecia uma criança, chorava de sussurrar na minha frente. Eu falei: ih, rapaz, alguma coisa errada aconteceu. Eu falei: cara, se você sentir a vontade de falar comigo, de boa, se não quiser também, fique em paz. E ele soluçando. E tudo. Eu falei: pois não, fala aí. É que eu te visitei uma igreja do lado da minha casa. Eu falei: ih, rapaz, tem coisa aí. E ele soluçando. Então, eu fiquei curioso para conhecer como era uma igreja. Tinha uma igreja pequenininha lá perto de casa. Aí eles começaram a cantar umas canções ali. E eles cantavam, e num dado momento, uma mulher que estava próxima de mim começou. E ela começou ali então, e eu nunca tinha
observar ela e olhar para ela. De repente eu comecei a sentir algo que começou a me tocar e vinha da ponta dos pés até a minha cabeça. E ontem, Davi, eu senti Deus pela primeira vez e eu entreguei a minha vida a Jesus. Hoje eu sou filho de Deus. Deus usa e Deus faz como Ele quiser e Ele usa quem Ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo, aceitou Jesus dessa forma. Não subestime o poder de Deus, não subestime o fogo da glória do Senhor. Sabe por quê? Nunca foi a intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira para preservar a perecível religiosidade humana. A sua intenção era que ela fosse uma incubadora, onde se desenvolveriam novos convertidos. E eu sei que eu estou numa incubadora aqui, porque você é um instrumento nas mãos de Deus. Apesar de muitas pessoas usarem, né, algumas igrejas, inclusive a minha, às vezes quando tem teatro, tem alguma coisa, tem uma cruz. Mas o verdadeiro sinal do cristianismo, conforme um avivalista diz, não é uma cruz, é uma língua de fogo. Aleluia. Aonde Deus te levar, aonde Deus te... Eu estava vendo um vídeo esses tempos atrás, no YouTube. Era de irmãos nossos, cristãos, né, servos do Senhor, de um salão de beleza. Não sei quantos viram esse vídeo. Aí de repente entrou um cliente ali que não conhecia Cristo. Foi lá para fazer o trabalho, né? Cortar cabelo, alguma coisa nesse sentido. Saiu batizado no Espírito Santo. Desse jeito. Se a igreja perder o fogo do Espírito, se a igreja perder o fogo do Espírito, as pessoas irão para o fogo do inferno. É fogo contra fogo. Ele conta comigo e com você. A sua precisa ser incendiada com o fogo da glória. Aleluia, por isso que você está aqui. Aleluia. Ontem eu falei algo sobre a Rua Azusa, né? Mas muitos aqui vocês já sabem, né? Mas existia uma labareda de fogo que tinha aproximadamente quase 13 metros de altura, que ficava sobre a igreja. Às vezes esse fogo vinha do céu e encontrava com o fogo que saía da igreja. Meu Deus. Quem estava a distâncias assim de quarteirão via essa labareda de fogo. Até carro de bombeiro ia lá para apagar, mas era algo que nem era sarça ardente. Não tinha como apagar. Pessoas que desciam a 800 metros da igreja, ali na rodoviária, quando passavam pelas plataformas, caíam no chão, cheios do Espírito Santo, a 800 metros da igreja. Meu Deus! Jesus disse em Lucas 12:49: eu vim lançar fogo na terra. Significa que o fogo não acabou. Glória a Deus. Não é o ministério do extintor, não. Eu vim lançar fogo na terra, ainda existe fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo. Tem fogo aí, irmão, e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Lembra da canção que eu falei para vocês? Deus me fez refletir sobre os homens de Deus no Antigo Testamento. Olha que curioso. Não sei se você já tentou, se você sabe, mas a gente pode esquecer com o tempo. Depois que Moisés e Arão construíram o tabernáculo para o Senhor, eles também levantaram um altar a Deus. E sabe o que aconteceu? Eles não precisavam acender um fogo. Sabe por quê? Este fogo vem de Deus e acende o altar. O próprio Deus mandou fogo do céu para acender o altar.
Só que isso também não para, porque Abraão também teve a mesma experiência, sem contar a manifestação ali também junto com Isaac, onde a glória do Senhor se estabeleceu, senão Isaac teria morrido. Aí depois então, nós acabamos de ler o texto. Elias com os profetas de Baal, além de levantar o altar, o que ele fez? Ele encharcou aquele lugar. Elias precisou acender alguma chama? Não. Sabe por quê? Este fogo vem de Deus e acende o altar. Aí você vai falar para mim, acabou. Não acabou, irmão. Davi. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que ele fez uma contagem, ele foi reprovado por Deus por ter agido dessa maneira. E ele foi instruído a levantar um altar. E Davi então comprou um terreno, comprou uma área, porque ele não queria oferecer nada ao Senhor que não lhe custasse nada. E Davi pega as pedras, faz ali toda a estrutura do altar, coloca a lenha, coloca o sacrifício. Mas você acha que Davi precisou acender o fósforo para acender aquele altar? Não, sabe por quê? Este fogo vem de Deus e acende o altar. Mas não acabou ainda, irmão. Salomão. A palavra também de Deus fala que ele construiu o templo ao Senhor e também foi dedicado ali um altar. E a história se repetiu. Salomão não precisou, né? Os sacerdotes ali não precisaram acender uma chama sequer. Sabe por quê? Mais uma vez, sabe o que aconteceu? Este fogo vem de Deus e acende o altar. E como Abraão, Davi, Elias e Salomão, te levantamos no altar pra tua glória manifestar. E como Abraão, Davi, Elias e Salomão,
estamos nesse último momento do culto, amém, querido? Eu queria convidar os pastores presentes, se pudesse vir aqui à frente. Todos os pastores presentes aqui, por favor. E essa aqui. Os pastores que estão aqui no auditório, aqui, por favor. Existe uma porção do Espírito Santo sendo liberada nessa noite. Eu pedi para os pastores virem aqui à frente, porque eles vão abençoar a tua vida. E você que quer ser incendiado pela glória do Senhor para dizer: usa-me para o teu louvor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se aproxime dos pastores, que eles vão impor a mão e declarar o fogo da glória de Deus sobre você. Mais de Deus, saia do seu lugar e venha aqui, querido, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que têm fome e sede e querem mais de Deus, diga: usa-me para o teu louvor. Os pastores podem pôr as mãos e abençoar e declarar: sejam cheios, sejam ativados, que vocês voltem para as suas cidades, para os seus estados, carregando o fogo da glória, em nome do Senhor Jesus. Ministra, ministra.